pedagógica do lugar com que a Unilag também coopera, porque nós estamos no processo de implantação. E às vezes a gente tem uma perspectiva de que a cooperação, né, é para a gente ir para os lugares que são para além de nós, que são maiores e melhores que nós. Outro dia eu estava numa discussão aqui em Brasília e dizia assim, não, porque agora a gente vai intensificar também a cooperação internacional nesse programa. Aí a cooperação internacional é assim, é a gente ir para a Europa, é a gente mandar nossos estudantes para as universidades europeias. Mas por que a gente não pensa um tipo de cooperação do nosso lugar de universidades consolidadas, onde os nossos alunos possam ir para a África e possam aprender uma outra humanidade? Por que o lugar da cooperação que a gente acha é a gente ir para a Europa, porque lá eles seriam melhores que nós e nós nos apropriaríamos de mais coisas? Por que a gente não subverte a lógica também da cooperação internacional? O que a gente deseja, e aí a nossa estrutura curricular, ela está pensada para que o último ano do curso de graduação seja no país, para que ele retorne para uma imersão no país dele e que o processo de inserção no mundo do trabalho seja no local de origem e não no Brasil, para ele ser cada vez mais estimulado a permanecer aqui. O que a gente quer é que eles voltem, que eles possam dar um retorno para o seu país. Nós temos alunas timorenses que não estão na faixa etária. Nós temos uma aluna que entrou na luta da independência aos 17 anos. Nós temos aluna timorense que ficou presa durante 7 anos. Temos alunas com marcas no corpo da luta da independência do Timor, que é um dos países mais recém-independentes do mundo. O que a gente tem a aprender? E as dificuldades com o português são muitas. Nós temos estudantes africanos que estão ficando reprovados. Nós temos estudante africano que ficou reprovado em sociedade, história e cultura dos países lusófonos, que era uma disciplina fundamentalmente de história da África. Por que os africanos ficaram? Por que os jovens africanos ficaram reprovados numa disciplina que tem como base a história da África? Entre outras variáveis, eles conhecem pouco da sua história. Isso é um fato. Mas uma das principais variáveis das razões explicativas disso é a dificuldade com a língua, a dificuldade de compreender os nossos textos, de compreender as nossas aulas, do que nós dissemos em sala de aula. O Timor-Leste quer mandar 70 estudantes, só que eles mesmos nos escreveram e disseram, dividimos os 70 em 4 grupos. Dos 4 grupos, 3 estão no nível básico de língua portuguesa. Nós escrevemos de volta, olha, nós não temos condições de, nesse momento, receber estudantes no nível básico de língua portuguesa. Precisa estar pelo menos no nível intermediário para chegar a fazer uma imersão no português e poder depois seguir no fluxo da graduação. A gente não internacionaliza uma universidade só tendo estudante internacional. A presença de estudantes africanos não africaniza uma universidade. O que internacionaliza a universidade é a sua política institucional, é o seu currículo, é a sua política de assistência estudantil, é a acolhida, é o processo de inclusão. Porque muitas das nossas universidades, na Paraíba tem muitos. O PEC-G, ele é um instrumento muito seletivo, e nós na Unilag resistimos, lutando, disputando ideia e não queremos nada de processo seletivo parecido com o PEC-G. O nosso processo seletivo, a gente quer que ele vá para a rádio, que ele vá para a televisão, que ele possa chegar nas ilhas e que o jovem pobre africano tenha a chance de poder participar do processo seletivo e cruzar o Atlântico. Que não sejam os filhos dos governantes, que não seja essa elite que, como bem a Maria Luísa frisou, muitas vezes não retorna. Então, assim, nós na Unilag estamos num processo também de crescimento, né? E para nós, a rede, né, uma sólida rede de parceiros,
ela é fundamental para o processo constitutivo da nossa identidade, para o processo de afirmação do que é a nossa missão, para o nosso processo de fortalecimento institucional. E é nessa perspectiva que a gente valoriza e deseja intensificar mais, por exemplo, com as universidades da cátedra, né, principalmente com a Federal da Paraíba. É nessa direção que a gente está construindo o diálogo. A gente deseja, o Ministério da Aquicultura pediu o mestrado na área de aquicultura. Olha, nós fizemos incontáveis articulações. Quando chegou no departamento de avaliação, não, tem que ter um programa 7. Quem tem programa 7 em aquicultura no Brasil? Acho que umas 4 universidades. Santa Catarina. Aí São Paulo e tal. Eu disse, bom, mas essas que têm um programa 7 vão querer mesmo se instalar na África? É essa a nossa rota de cooperação internacional para os programas 7, ou os nossos programas de excelência, a rota é o norte, né? É o hemisfério norte. Sabe? Qual é o sentido? O conceito de cooperação sul-sul, ele é um conceito político, numa geopolítica mundial, porque a cooperação sul-sul não significa que estamos todos no hemisfério sul. Então não é uma questão de norte e sul, mas do sul-sul como um processo que nos confere identidade, né? De nações que desejam se inserir numa outra perspectiva de desenvolvimento, que precisa a formação de blocos e precisa a conformação, né, de políticas de cooperação solidária. Então, não é um conceito geográfico, o conceito de cooperação sul-sul. É fundamentalmente um conceito político que a gente quer construir. Afirmar a cooperação sul-sul é também afirmar parte das nossas utopias, que lutamos, né, por um mundo de mais igualdade, como diz o ICAI, por um mundo que vale a pena viver, como diz o Fórum Social Mundial, que outro mundo é possível. E aí eu digo, eu acho que nós temos muitas fragilidades no campo das nossas políticas, mas o que nós acumulamos, nós não podemos nos dar o direito de ficar apenas entre nós. Nós temos a possibilidade de cruzar fronteiras e compartilhar e irmanar o que nós já conseguimos construir. Nós temos uma dívida histórica com esses países. As nossas riquezas foram constituídas também com a exploração dos escravos, com a exploração dos negros, com a exploração dos africanos. Não se trata de políticas reparadoras, nem de políticas compensatórias do Brasil em relação aos outros. Nós, com a nossa imensidão e com a nossa diversidade, nós também nunca estaremos prontos. E o que dá sentido ao fórum, o que dá sentido à agenda territorial, é exatamente a gente atuar nessa tensão, né? Atuar nesse campo de disputa das políticas públicas no Brasil. Mas acho que é importante que o que a gente conseguiu acumular no Brasil, a gente compartilhar e a gente aprender. E a gente poder fortalecer, né, um projeto de sociedade, né, em que a cooperação possa ter efetividade e a gente ter um sentido de solidariedade. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Ruth, ao grupo, a Elaine por essa oportunidade. Hoje eu vou para Belém, amanhã aos 10 anos do grupo de pesquisa, que era um dos nossos parceiros, e a gente tem uma mesa com o Gaudêncio Frigoto e um monte de gente muito boa nesse país. Mas sexta-feira eu estou aqui de volta para uma oficina para discutir educação e cooperação sul-sul e direitos humanos, em que o Brasil vai fazer o balanço da sua educação e cooperação sul-sul. E a gente vem para discutir, para a gente poder ampliar a rede
e a gente ficar nesse circuito de otimizar as nossas políticas. E aí na sexta-feira eu retorno um pouco aqui com vocês. Muito obrigada. Tinha que terminar assim, né? Poderia ter sido com o Eduardo Galeano, né? Que eu dou um passo, ela se afasta, dois passos, esse que dá sentido. Bom, tudo aí é na Guiné, não podia deixar de ser, né? Olha, definitivamente a Guiné é na segunda página, vocês já perceberam, né? Então, assim, eu tenho uma relação de amorosidade muito grande. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. E acho que esse é o nosso sentido na Ija, né? É o sentido da utopia. Porque se não teria outra coisa, se não fosse assim, uma dimensão muito utópica, para a gente perseverar em todos esses espaços que a gente está construindo no nosso Brasil.